me faz descansar em campos verdes e me leva a águas tranquilas. Certamente a sua bondade e o seu amor ficarão contigo enquanto você viver. Que a tua felicidade esteja no Senhor. Ele dará tudo o que o seu coração deseja. Ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Seja forte e corajosa, não fique desanimada, nem tenha medo. Porque eu, o Senhor e seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Mas os que confiam no Senhor sempre recebem novas forças. Voem nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andem e não se cansam. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo isso para que vocês tenham paz no mundo. Vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você vale muito. Você é um povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Que o Senhor abençoe e aguarde. Que o Senhor as trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Bom dia, irmãos e irmãs. Nossos parabéns às mamães pelo seu dia. Hoje, domingo, dia da ressurreição do Senhor, tempo especial de devoção comunitária. E quero convidá-los para uma oração. Pai querido, obrigado por esse tempo especial que estamos reunidos como comunidade de fé. Quero pedir nesta manhã, especialmente pelas mamães, as mamães da nossa comunidade, as mamães que estão participando conosco desta celebração, que elas recebam graça, força do Senhor, encorajamento, sabedoria para o exercício dessa vocação maternal, que elas sejam guardadas, protegidas pelo Senhor, guiadas em tudo e que a vida delas seja inspiração na formação dos seus filhos e filhas, como discípulos e discípulas do Senhor. Recebe a nossa gratidão como comunidade por tantas coisas boas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Recebe a nossa gratidão pela salvação que recebemos por graça em Jesus Cristo. Que todas as nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos, cada atitude seja para expressar o nosso amor ao Senhor nesta celebração. Recebe então nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino no início dessa nossa celebração. Felizes nos correm os dias, quão depressa se esvai nossa dor. Ó benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados e repletos de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos
Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se nos entra na casa a pobreza e a sentimos também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Se aferir com cruel insistência, nos visitam doenças e dor, mesmo assim bênçãos vêm com frequência, quando reina no lar doce amor. Que hino inspirador, quando reina no lar doce amor. O propósito de Deus para os nossos lares, nossas famílias, é para que esse shalom, essa paz profunda de prosperidade, reine nas nossas famílias. Esse é o projeto de Deus para todas as famílias. Infelizmente vivemos num mundo conturbado, onde a maldade ainda permeia nossas sociedades, nossas famílias e as pessoas. E assim, nós precisamos nos voltar a Deus em oração, pedindo que Ele nos abençoe como família. E eu quero convidar você a estar junto, então, com seus queridos aí no seu lar, no lugar onde você está participando dessa celebração. E nós vamos orar juntos. Coloque diante de Deus as necessidades da sua família. E vamos colocar diante dEle, então, essa nossa oração. Pai querido, o Senhor sabe que esses tempos têm sido difíceis para as famílias, tantos desafios que apareceram diante de nós e nós não estávamos preparados para muitos deles. Mas te agradecemos porque o Senhor, presente conosco, tem nos abençoado, nos dado a vitória sobre todas essas coisas. Mas colocamos diante do Senhor o nosso sentimento, as nossas preocupações, a nossa ansiedade, os nossos sofrimentos, pedindo a graça do Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias. Estende, Pai, as mãos de graça e misericórdia, eu peço, sobre cada família aqui representada nessa celebração, cada família da nossa comunidade, que eles desfrutem de paz, de suprimento e de harmonia nos seus lares, que nada falte para eles, que o Senhor restaure os vínculos de cuidado e afeto que eventualmente tenham sido rompidos, que o Senhor traga cura para aqueles que estão doentes, que o Senhor traga de volta aqueles que estão afastados da comunidade de fé, afastados do Senhor. As famílias têm enfrentado muitos desafios por conta desse isolamento e por conta dessa pandemia, Pai. Pedimos que o Senhor renove as forças dos papais, das mamães, renove as forças das crianças, dos jovens, renove as forças dos idosos. Cura, Pai, aqueles que estão já abatidos de tanto sofrimento, Pai, e traz um novo ânimo, que eles possam sentir a Tua presença restauradora em suas famílias, em suas vidas. Recebe, Pai, essa oração com muita gratidão e esperança. O Senhor é bom, o amor do Senhor dura para sempre, a fidelidade do Senhor não tem fim, e é nisso que nós cremos e descansamos. Recebe nossa oração por Jesus Cristo. Amém. Por minha boa mãe e pelo seu amor imenso e sem rival, eu louvo-te, ó Senhor. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Pois
pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus me fazem caminhar. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. Se rico ou pobre eu for, jamais hei de esquecer, e minha boa mãe na mente eu hei de ter. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. É grato aqui sentir de mãe o santo amor, por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. É muito bom falar com você e juntos podermos meditar na Palavra de Deus. Hoje daremos continuidade à série Família Amando Intencionalmente. Convido você para orarmos. Bondoso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, e agora pedimos que o Teu Espírito nos ilumine na meditação dela. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Hoje é um dia muito especial, é o Dia das Mães. É o dia em que nós nos lembramos das nossas mães. Algumas Deus já a chamou para si. É o caso de minha mãe, chamada Joana. Minha mãe era uma pessoa muito humilde. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela fez todo o possível para que eu estudasse e teve muita alegria, muito prazer que eu me formasse em teologia, fosse pastor. Então, muito do que eu sou hoje eu devo à minha mãe. E na figura de minha mãe, Joana, eu gostaria de homenagear todas as mães, pedindo que Deus as abençoe ricamente. E hoje nós vamos ler um texto que está no capítulo 25 do livro de 1 Samuel, e que é um texto que fala sobre uma mulher notável, excepcional, que viveu séculos antes de Jesus Cristo. O seu nome é Abigail. Esta mulher, diz o capítulo 25, no versículo 3, que Abigail era uma mulher bonita e inteligente. Sempre que eu penso nisso, eu penso na minha mulher. Eu a considero, a Dalva, a minha mulher, a considero uma mulher bonita e inteligente. E eu tenho certeza que você também considera assim a sua mulher, que ela é bonita e inteligente. Você pode dizer amém? Amém significa sim, é verdade, certamente. Então diga um amém aí bem forte. Se ela estiver perto de você, próxima de você, para que ela escute. Será uma forma de você estar homenageando a tua mulher e a mãe dos teus filhos no dia de hoje. O texto fala de Abigail, mulher que era bonita e inteligente, mas ela era casada com um homem que tinha características opostas a dela. O seu nome era Nabal. E diz o texto no mesmo versículo 3 que Nabal, ele era mau e grosseiro. Ele era um homem mau e grosseiro. Era também um homem rico. Diz aqui o texto que ele era, na verdade, muito rico. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Então, Nabal era um homem rico, mas era um homem grosseiro e era um homem mau. O terceiro personagem aqui desse texto é conhecido nosso, é Davi.
Davi, nesta época, ele já havia sido ungido rei de Israel por Samuel, mas ele estava sendo perseguido por Saul. Saul ainda era o rei e ainda governava. E nós sabemos que Saul queria matar Davi. E então Davi, neste momento da sua vida, ele está vivendo num deserto, o deserto de Parã. Ele já havia reunido em torno de si cerca de 600 homens. E eles viviam ali no deserto. E qual era a sua função? O que é que eles faziam? Eles protegiam os rebanhos dos fazendeiros daquela região. Entre eles, Nabal, seguramente. E era costume naquela época que, na época em que os fazendeiros tosqueavam as ovelhas, isto é, cortavam a lã e comercializavam, vendiam a lã, eles faziam então um pagamento para aquelas pessoas que tinham guardado os seus rebanhos. E diz aqui o texto que, neste momento, Nabal, ele estava na cidade de Carmelo, e ele estava tosqueando as suas ovelhas. E Davi soube disso. E Davi, então, manda alguns rapazes para falar com ele e pedir, então, seguramente, algum pagamento em troca do serviço que haviam prestado. Diz aqui o texto. Davi estava no deserto e soube disso, soube que Nabal estava em Carmelo. Então, ele enviou 10 rapazes a Carmelo com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. E ele mandou que dissessem o seguinte, vejam o recado cortês e educado que Davi manda. Ele diz, meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã de suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não fizemos nenhum mal a eles. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui em um dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Mas vejam como é que Nabal responde. Rude, grosseiro, mau como ele era, egoísta. Ele responde de uma forma muito rude para Davi. Diz ele, Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia, há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Quanta rudeza, quanta grosseria. E então os rapazes de Davi voltam e contam a ele o que é que Nabal havia respondido. A ira se acendeu em Davi, o deserto tremeu. Davi então disse, ponham as suas espadas nos cintos, e todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Aqui de longe nós podemos ver a poeira levantando no deserto, e Davi sai em desabalada em direção a Nabal e sua casa. Mas um dos empregados de Nabal ouviu a conversa e disse a Abigail, a mulher de Nabal, a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente, nunca nos incomodaram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada do que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Abigail ouviu isso e agora, então, surge a ação desta mulher notável, bonita e inteligente. Ela age intencionalmente em favor da sua família. Vejam o que é que Abigail faz. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos,
e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. E saiu. E numa daquelas curvas do caminho, ela se encontra com Davi, que vinha pensando em vingança, vinha pensando em morte. Porque aqui diz o texto que Davi pensava assim: de que me adiantou proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue, se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail encontra-se com Davi, o que ela faz então? Esta mulher notável. Quando Abigail viu Davi, ela desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Ela chama para si a culpa, ela era inocente. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus que impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. E então Abigail oferece a Davi aqueles presentes que ela havia trazido, e depois de mais algumas palavras, o coração de Davi muda. Os seus sentimentos mudam. Aquela ira vai embora. E então, vejam o que é que Davi diz. Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. E então, diz aqui o versículo 35, Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. E Abigail volta, mas quando ela chega em casa, Nabal estava, diz aqui o texto, que ele estava festejando como um rei, ele estava bêbado e alegre. Então, veja a mulher sensível que ela era. Então, ela não lhe contou nada. Só na manhã seguinte ela foi contar. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. E vejam o que aconteceu. Aí ele, Nabal, teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. E Abigail fica ali naquela região, desamparada, uma viúva desamparada. Naquela região, uma mulher, e ainda mais viúva, sozinha, vivia numa situação muito perigosa. Mas Davi agiu rapidamente. Quando ele soube que Nabal havia morrido e que Abigail ficara viúva, então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. E como é que Abigail reage? Diz o texto que ela ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento. E, acompanhada por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Final maravilhoso, final bonito, final assim feliz, tanto para Abigail quanto para Davi. Permita que eu recorde com você então as ações intencionais desta mulher notável, Abigail. Ela tomou a iniciativa para resolver o problema que o seu marido havia criado. Ela chamou a culpa para si, embora fosse inocente. Ela foi mediadora entre Nabal e Davi. E ela trouxe a paz para a sua família. Paz no sentido hebraico, paz no sentido da palavra shalom, que significa bem-estar físico, bem-estar emocional e bem-estar espiritual também.
falando destas características das ações de Abigail, em quem é que você pensa? Se você pensou em Jesus, você pensou certo. Porque Jesus Cristo também fez isto. Deus em Cristo, Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Nós, pecadores, nós, homens rudes, mulheres também, nós, rudes, grosseiros, egoístas, mas Deus toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Deus em Jesus Cristo, Ele chamou para si a culpa dos nossos pecados. Jesus Cristo, Ele é o mediador entre Deus e os homens, conforme fala Paulo, escrevendo a Timóteo. E em Jesus Cristo, Deus trouxe a paz. O shalom de Deus veio até nós. Então, Abigail, por suas características, pelas características da sua personalidade, embora tendo vivendo séculos antes de Cristo, ela aponta para frente, ela aponta para Jesus Cristo, que viveria séculos depois, e que numa escala muito maior, numa dimensão infinitamente maior, também faria aquilo que ela havia feito no passado, Jesus Cristo. Mas a vida terrena de Jesus não teve o final que teve a vida de Abigail e de Davi. Porque os evangelhos contam que Jesus Cristo foi entregue pela liderança religiosa da sua época, por inveja. Ele foi entregue para as autoridades romanas e ele foi torturado, ele foi chicoteado, ele teve uma coroa de espinhos colocada na sua cabeça, zombaram dele e por fim ele foi pregado numa cruz lá no alto do Gólgota, fora das muralhas de Jerusalém. Lá ele foi pregado naquela cruz, lá no Calvário. Embora fosse inocente, ele chamou para si a nossa culpa. Mas, mesmo como inocente, voluntariamente e por amor, Deus o entregou por nós e ele foi crucificado lá no alto do Calvário. Mas você sabe por quê? Por que é que Deus em Cristo fez isto? Foi porque Deus queria matar o Nabal que nós carregamos dentro de nós. Porque cada um de nós, por causa do pecado, da nossa rebelião, da nossa revolta contra Deus, exemplificada naqueles que entregaram Jesus para ser crucificado, nós trazemos um Nabal também dentro de nós. Nós trazemos a grosseria, a rudeza, o egoísmo de um Nabal. Podemos ser ricos materialmente, mas dentro de nós existia e existe um Nabal rude, grosseiro, violento, que despreza os outros, arrogante e orgulhoso. Mas Deus queria destruir este Nabal, mas precisava um preço ser pago. O mal não seria vencido sem que ele fosse enfrentado e um preço fosse pago. E esse preço foi pago por Jesus. Para que o Nabal dentro de nós fosse destruído e nós fôssemos feitos novas criaturas. E foi isto que aconteceu. Porque depois da vitória da cruz, Jesus foi ressuscitado. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Deus enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, que veio conforme narra o livro de Atos. E o Espírito Santo, ele traz Jesus para dentro de nós. E Jesus passa a viver dentro de nós e nos dá nova vida.
e faz com que nós possamos ir paulatinamente vencendo a nossa grosseria, a nossa rudeza, porque nós temos um novo alvo, nós temos um novo propósito, nós temos um novo rumo na nossa vida, que é ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então, ao invés de criador de problemas, ao invés de criador de dificuldades dentro da família, como foi Nabal, o Espírito Santo vai nos transformando e vai fazendo com que o nosso coração seja cada vez mais um coração parecido com o coração de Jesus. Por isso Jesus pagou este preço lá na cruz do Calvário. E então, agora, intencionalmente, nós podemos agora amar a nossa família, nós podemos fazer o bem, nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para trazer o shalom para dentro das nossas famílias, como fez Abigail lá no passado. Podemos ser um instrumento nas mãos de Deus para construir pontes ao invés de construir muros, para construir pontes ao invés de construir paredes e cercas. É isto que Deus quer que cada um de nós seja. Que nós possamos agir dentro das nossas famílias e fora delas também, como pessoas que sejam instrumentos nas mãos de Deus para levarem o shalom de Deus para dentro das nossas famílias e para a vida das pessoas com as quais nós possamos conviver. Como fez Abigail no passado e como fez Jesus Cristo em grau muito maior e muito mais excelente. Por isso, diz o apóstolo Paulo, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E assim, caminhando com Cristo, com Ele dentro do nosso coração, gratos por aquilo que Ele fez por nós, homens, mulheres, pais, mães e filhos, nós podemos trazer a bênção e o shalom de Deus para dentro dos nossos lares. Não pelo nosso poder, mas pela força do Espírito, nós podemos ser criadores de pontes. Conta-se que dois irmãos, dois fazendeiros, viviam próximos um do outro. E conta-se que à tardezinha, depois da labuta na fazenda, eles se encontravam e conversavam, e riam muito, contavam piadas. Eram momentos muito agradáveis que os dois viviam. Ao separar as duas casas, havia apenas um pequeno riacho. Mas eis que um dia eles brigaram por um motivo insignificante. Brigaram e aquilo criou muita amargura e muito rancor no coração dos dois irmãos. E eles se separaram, nutrindo raiva e amargura um pelo outro. Certo dia apareceu na casa de um deles um homem com uma pequena maleta e apresentou-se como carpinteiro e perguntou se havia algum serviço a ser feito. E então um dos irmãos disse que sim, eu tenho aqui o depósito e tenho muita madeira lá. Então eu quero que você, a partir de amanhã, pela manhã, você construa aqui na beira deste riacho, você construa uma cerca, de tal forma que eu não precise nem ver mais a figura do meu irmão lá do outro lado da cerca. É isso que eu quero que você faça. Eu vou para a cidade amanhã e na volta nós acertamos. E assim se fez. Ele foi para a cidade no outro dia e quando ele retornou à tarde, ele teve uma surpresa. Ele olhou e viu que ao invés de uma parede, ao invés de uma cerca, como ele havia pedido, o carpinteiro havia feito uma ponte. E ele então subiu na ponte gesticulando e falando muito com o carpinteiro, e o seu irmão estava do outro lado, olhando.
E ele fazendo aqueles gestos, o irmão entendeu que ele estava sendo chamado. E ele veio correndo pela ponte, ele veio correndo e ele lançou-se nos braços do outro irmão e se abraçaram-se fortemente. E eles começaram a chorar. E a mágoa foi embora. A parede ruiu. A cerca que os separava caiu. A amizade voltou. O rancor passou. E eles agora puderam viver felizes novamente. Mas então o fazendeiro olhou e o carpinteiro estava arrumando as suas coisas para ir embora. Ele disse: não vá, fique aqui, eu tenho mais serviço para você. E o carpinteiro respondeu: não, eu preciso ir. Eu tenho ainda outras pontes para construir. Eu tenho outras pontes para construir. Deus quer que você e eu sejamos esses construtores de pontes. Foi isso que Abigail fez no passado. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Construindo uma ponte para nos levar para Deus. Éramos inimigos e Jesus nos fez amigos de Deus. Ele construiu uma ponte. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer que nós sejamos isso também. Que nós, na nossa família, nós possamos agir intencionalmente para criar pontes e para trazer o shalom de Deus para aqueles a quem Deus ama e a quem Deus nos chama também para amarmos. Que Ele te abençoe. Amém. Precisamos orar pedindo a paz de Deus, o shalom de Deus. Gostaria de destacar 2 eventos dessa semana no nosso país. A morte, o assassinato de crianças naquela creche lá em Santa Catarina, crianças e professoras. Um evento muito triste, muito sofrimento. E no Rio de Janeiro, a morte, o assassinato de quase 30 pessoas. Toda vida importa. Todas as vidas importam. E para nós, discípulos de Jesus, nós sempre cremos na transformação das pessoas. Por isso, toda vida é sagrada, toda vida é preciosa, toda vida é importante. Eu quero convidar você para nós termos um tempo de oração, pedindo pela paz na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, que haja paz na terra inteira. Convido você a fazer sua oração pessoal e depois eu irei orar também. Pai, nós oramos pedindo que haja paz nessa terra, paz no nosso país. Quando ouvimos da morte de crianças, jovens, adultos, idosos, de forma tão brutal, nós nos voltamos ao Senhor e pedimos: Pai, que haja paz nessa terra. Tanto sofrimento,
tantas pessoas que perderam suas vidas e famílias que nunca mais serão as mesmas. Que haja paz no nosso país. Nós estamos numa sociedade tão brutalizada, Deus, tão insensível. Precisamos que o Senhor transforme isso para que haja paz no nosso país, que haja paz na terra. Tem misericórdia de nós, olha para nós e transforma essa situação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a cantarmos uma canção que é uma oração, fazendo esse pedido ao Senhor que haja paz. Que assim seja, que haja paz na terra. Quero agradecer aos irmãos e irmãs da nossa comunidade que têm se mantido fiéis nas suas contribuições, sendo generosos nas contribuições financeiras. Isso tem permitido com que nós continuemos os nossos ministérios da igreja, o nosso atendimento às pessoas que se tornaram vulneráveis nesse tempo, com desemprego, com subemprego, de podermos atender a todos os irmãos que estão necessitando e pessoas de fora da nossa comunidade também. Esse é o nosso testemunho como igreja nesse tempo que precisamos de um testemunho prático de amor do Evangelho. Então, como comunidade, nós estamos ajudando todas as pessoas que conseguimos. Então, continue fiel no seu compromisso, na sua responsabilidade do sustento dos projetos da igreja, inclusive os projetos missionários. Na quarta-feira temos a nossa torre de oração, então um relógio de oração durante todo o dia. Se você quiser fazer parte, você pode entrar em contato comigo ou com a presbítera Regina.
para você também ter a sua escala de oração. Logo na quarta de manhã, às 6 da manhã, nós temos a nossa reunião de oração online, iniciando esse dia escolhido como dia de oração da nossa comunidade. Vamos receber a bênção do Senhor nesse momento. E que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, e a comunhão, a força, o consolo do Espírito Santo, esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. A paz do Senhor, 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 a paz. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Certamente a sua bondade e o seu amor ficarão contigo enquanto você viver. Que a tua felicidade esteja no Senhor. Ele dará tudo o que o seu coração deseja. Ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Seja forte e corajosa, não fique desanimada, nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, é seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Mas os que confiam no Senhor sempre recebem novas forças. Voem nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andem e não se cansam. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu digo isso para que vocês tenham paz no mundo. Vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Pois pra mim você vale muito. Você é um povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Que o Senhor abençoe e aguarde. Que o Senhor as trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz.